Olá, seja bem-vindo ao canal do Grupo Vocálise. Você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Se não, agora é a hora. Se não, sininho, se não. Hoje nós vamos falar do maior homem que já existiu, segundo o próprio Jesus. Claro, tirando o próprio Jesus. Quem é esse homem? Você tem alguma ideia? Acertou quem disse João Batista. Sim, segundo Jesus, o maior homem que já existiu foi o primo dele, chamado João. E vamos saber um pouquinho mais dessa história, que está bem detalhada para a gente em Lucas no capítulo 1. Ali a gente descobre que João Batista, na época apenas João, já que o apelido de Batista vem mais tarde, quando ele começa a batizar as pessoas, teve pais surpreendentes, digamos assim. Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, mas eram já idosos e Isabel era estéril. Na época, isso era considerado uma calamidade para uma mulher. Uma mulher que não tivesse filhos era considerada uma mulher pobre, de pouca sorte. Mas, como o tempo passou e eles não tiveram filhos, talvez Isabel já tivesse se conformado a esse destino, uma vez que já era de idade avançada. Seu esposo Zacarias era sacerdote e foi trabalhar em Jerusalém. 2 vezes por ano, ele descia até a cidade de Jerusalém e servia como sacerdote no templo. Em uma dessas idas, que durava uma semana cada uma, ele teve a sorte, literalmente a sorte, porque era sorteado quem faria o quê? Ele teve a sorte de ministrar diante do altar de incenso. Então ele entrou no templo e ofereceu incenso a Deus, aquele incenso que representava as orações do povo de Israel subindo até ele com um cheiro suave. Então, enquanto Zacarias oferecia incenso, do lado direito do altar apareceu um anjo. Zacarias ficou assustado. A imagem de um anjo é assustadora, é terrível, e ele teve medo, mas o anjo falou: Zacarias, não tenha medo. Estou trazendo para você uma ótima notícia. As tuas orações foram ouvidas. A tua esposa vai engravidar e vai ter um menino. Você vai colocar nesse menino o nome de João, e ele será grande diante de Deus. Ele vai fazer com que o coração dos filhos volte para os pais e o dos pais para os filhos. Ele vai fazer com que os homens voltem a buscar o caminho da sabedoria e ele vai preparar o caminho para o Senhor. Zacarias ouviu essa história maravilhosa do anjo e teve dúvidas. Olhando para si mesmo, olhando para sua esposa, como isso podia acontecer? E ele falou: como eu vou saber que isso é verdade? E o anjo disse: eu sou Gabriel, o anjo que está constantemente na presença de Deus. Como você não acreditou no que eu disse, a partir de agora você ficará mudo. Só voltará a falar quando todas essas coisas acontecerem. Quando Zacarias saiu do templo, seu rosto brilhava, uma luz forte, e todos souberam que ele tinha tido uma visão, mas ele não conseguia dizer mais nada. Apenas escreveu mais ou menos o que havia acontecido dentro do templo, e as pessoas ficaram muito surpresas e aguardaram ansiosamente, querendo saber o que aconteceria com Zacarias dali para frente. E o que aconteceu foi exatamente o que o anjo havia predito. Sua esposa engravidou e dali a alguns meses teve um filho. Colocaram nesse menino, conforme a instrução do anjo, o nome de João e a partir dali Zacarias voltou a falar. O próprio Zacarias acaba fazendo uma profecia sobre o seu filho e ele fala que esse menino viria para a queda e para o erguimento de muitos em Israel, como o anjo havia dito para ele antes. Orgulhoso, feliz, Zacarias agora assistiria o seu menino crescendo. E, teoricamente, esse menino seria educado para ser sacerdote, assim como o pai. Digo teoricamente, porque assim como foi com Jesus, Zacarias também não permitiu que seu filho fosse para a escola dos rabis. Como nós vimos no vídeo anterior, a escola da época de Jesus e de João Batista, liderada pelos rabis e pelos fariseus, não era uma escola que oferecia a educação necessária para alguém que tivesse uma grande obra espiritual para fazer. Assim como Jesus, então, João Batista foi educado em casa. Aprendeu a ler através da Bíblia e, com ela, ele gostava de se afastar das pessoas e da confusão da cidade para poder estudar cada vez mais e estar em comunhão com Deus cada vez mais tempo.
como a Bíblia da época consistia em vários rolos com as histórias e com as profecias do Antigo Testamento, ele tinha alguns rolos favoritos e gostava de estudar o do profeta Isaías. Gostava de ir com ele até o deserto, que ficava mais ou menos perto de onde eles moravam, para estudar ali tranquilamente as profecias daquele livro. Afinal, era aquele livro que falava do Salvador, do Messias que estava para vir. Era ali que ele aprenderia da sua própria missão. Ele ouviu de seu pai qual era a sua missão e resolveu se dedicar a Deus por completo. Cada dia ele passava mais tempo estudando a palavra de Deus e cada dia ele ficava mais tempo no deserto. Até que chegou um ponto em que ele praticamente morava no deserto. Ali ele conheceu a Deus através das mesmas fontes que Jesus. Primeiro com seus pais, depois com a Bíblia e agora com a natureza. A natureza seca, rústica do deserto impressionava profundamente o coração de João. Ele também sentia, em cada nascer e em cada pôr do sol, a presença do próprio Deus. Estando assim, tão próximo da presença de Deus, sentindo Ele tão perto, João Batista não tinha medo de nenhum ser humano. Podia estar diante de qualquer autoridade, porque ele tinha a certeza que vivia com o Rei do Universo. Assim foi formando um caráter firme, um coração corajoso, um espírito forte o suficiente para os combates que estavam diante dele. A necessidade do deserto também fez com que ele se vestisse de forma diferente. Lembrava os antigos profetas, com uma roupa de lã de camelo e um cinturão de couro, e comendo mel silvestre e gafanhotos, que era o que ele podia encontrar no deserto, a aparência de João Batista chamava muito a atenção. Quando ele ia para a cidade, e de vez em quando ele estava por lá, as pessoas sabiam que ele era o homem que vivia no deserto, constantemente com Deus. Todos sabiam da vida que ele levava, uma vida de austeridade e muita temperança. E por isso, João Batista já era considerado por muitos como alguém especial, mesmo antes de começar a pregar. Ao mesmo tempo, ele estudava cuidadosamente os costumes das pessoas. Não ficava isolado no meio do deserto como quem não se interessava por elas. Pelo contrário, era um atento estudioso da política e da situação social do povo de Israel. Ele sabia o que ia no coração de cada um deles e percebia a necessidade que eles sentiam cada vez maior de um Salvador. É verdade que eles esperavam um Messias libertador, aquele rei que nós falamos no vídeo passado, que tornaria Israel uma grande potência, a maior nação do mundo. Não esperavam um redentor pelo pecado. Mas João Batista, embora acreditasse que o Salvador que viesse seria mesmo um rei, centrava suas esperanças num reino de paz, na forma como esse rei traria de novo a justiça para Israel. O interesse de João Batista no Messias era um interesse espiritual. E por isso, ele percebia a necessidade de reforma na forma do povo pensar. Eles precisavam ser convertidos de seus pecados para que finalmente o Messias viesse e encontrasse um bom caminho para o reino espiritual que estava preparando. Assim, João Batista se preparava todos os dias para a missão que havia sido dada para ele. E você? Já sentiu que você não tem uma missão? Já sentiu que não há nada que você possa fazer para Deus? Você está enganado. Deus te escolheu para uma missão muito especial. Ele tem um propósito para você. Acontece que às vezes nós precisamos ir até o deserto, sofrer com o calor, com o frio, com a escassez de comida, para aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós só daremos conta da missão que Ele preparou para nós se nós tivermos o caráter que Ele espera que nós tenhamos. E um bom caráter não se desenvolve sem lutas, sem provações, sem tristezas e sem dificuldades. João Batista precisou do deserto, Moisés precisou do deserto, Jesus precisou do deserto. Se eu estou falando hoje com alguém que está no deserto, se você que está me ouvindo sente que a tua vida está um deserto, que falta dinheiro, que falta emprego, que faltam oportunidades, que a sua família está se desfazendo, lembre-se, há lições importantes que nós só podemos aprender no deserto. Acredite, Cristo não te abandonou. Ele só está preparando você para uma obra muito maior do que você poderia fazer se não atravessasse o deserto. Gostou do vídeo de hoje? Gostou do começo da história de João Batista? Quer saber mais da história dele? Então se inscreva no nosso canal e fique atento
estaremos sempre atualizando com novos vídeos. E se você quiser assistir ao vivo a história de Jesus e o Grupo Vocálise, fique atento à nossa agenda que está nas redes sociais. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, dê sugestões. Estamos aqui querendo realmente fazer esse caminho da história de Jesus junto contigo. Então, curta, compartilhe e venha com a gente.